Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu trago passo a passo dessa peça. Gente, uma passadeira super linda, fácil, rápida e econômica. Para fazer essa peça, eu utilizei 578 gramas de fio. Ficou com a medida, gente, contando de uma pontinha ali, ó, até a outra, ficou com a medida de 1,20 m de comprimento por 49 centímetros de largura. Na videoaula eu ensino como fazer para aumentar ou diminuir. Já tem a videoaula do tapete, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu espero muito que vocês gostem dessa peça, que vocês façam e que vocês vendam bastante. Também dá para usar, gente, como trilho de mesa. Fica super lindo. Vamos agora à lista de materiais. Bom, gente, para fazer a minha passadeira, eu vou utilizar o fio boca azul na cor natural. Vou utilizar também o fio boca azul na cor vermelha. Vou utilizar sobrinha, gente, ó, desse fio verde mesclado e sobrinha do vermelho mesclado também. Para trabalhar com fio número 6, eu vou utilizar a agulha 3,5 milímetros. Vou iniciar minha peça trabalhando, gente, com o fio vermelho mesclado. Vou pegar aqui o meu fio, ó, e vou fazer um círculo mágico. Então, eu seguro aqui o meu fio, passo aqui, ó, entre os dedos, formando um E, seguro, e agora eu puxo uma laçadinha, ó. Fiz aqui a minha primeira correntinha. Agora, eu subo mais 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E uma corrente que será de separação. Fiquei com um total de 4 correntinhas. Laço o meu fio, venho no mesmo intervalinho aqui, ó, e faço um ponto alto. Uma corrente, laço o meu fio, venho no mesmo intervalo e faço um ponto alto. Vou fazer agora 8 pontos altos, todos eles separados por uma correntinha, ó. Fiz 4, 5. Vou fazer aqui até ter um total de 8 pontos altos. Fiz aqui, gente, ó, os meus 8 pontos altos, contando com essas correntes iniciais, tem 8 pontos altos separados por uma correntinha. Fiz a minha correntinha agora, ó, vou vir aqui pegando essa laçadinha e vou fechar o meu círculo mágico, ó. Eu aperto bem, fica bem certinho, gente, ó. Agora, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz, ó, conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, 1, 2 e 3. Ó, aqui é a terceira correntinha. Eu vou prender e vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Ficou assim. Prendi com um ponto baixíssimo, agora eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse intervalo de uma correntinha. Subo 1, 2 correntinhas. Laço meu fio, vou vir nesse mesmo intervalo aqui de uma correntinha e vou fazer um ponto alto sem fechar. Fiquei com 2 laçadinhas na agulha. Laço, venho no mesmo espaço e faço um ponto alto sem fechar. Fiquei com 3 laçadinhas, fecho todas elas juntas. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Laço meu fio, venho no próximo intervalo aqui, ó, de uma correntinha e repito. Faço um ponto alto sem fechar, laço, venho no mesmo espaço, 2 pontos altos sem fechar, no mesmo espaço, e faço agora 3 pontos altos sem fechar. Fiquei com 4 laçadinhas, contando com essa laçadinha aqui, ó, fecho todas elas juntas. Então, eu fiquei com 3 pontos altos fechados juntos em cada intervalo desse de uma corrente, ó. Faço novamente 1, 2, 3 correntes. Laço meu fio, venho no próximo espacinho aqui, ó, de uma correntinha e repito. Um ponto alto sem fechar. 2 pontos altos sem fechar.
3 pontos altos sem fechar, fecho todos juntos. Vamos seguir fazendo assim por toda a volta, ficando com um total de 8 grupinhos de 3 pontos altos fechados juntos, separados por 3 correntinhas. Finalizei, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupinhos de 3 pontos altos, fechados juntos, separados por 3 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó, bem nesse espacinho, e vou prender, fechando aqui com um ponto baixíssimo. Vou laçar e agora eu vou cortar esse meu fio. Tá pronta aqui a nossa florzinha, gente. Olha que delicadeza, fica muito linda. Depois a gente vai arrematar esse nosso fio. Vou pegar agora o meu fio. Peguei aqui o meu fio na cor verde mesclado, para a gente fazer agora o detalhe da folha. Então, eu vou vir aqui bem nesse espacinho, gente, ó, de 3 correntinhas, onde eu trouxe o meu fio na cor vermelha, que eu cortei esse fio para facilitar o arremate, e vou prender fazendo uma laçadinha. Faço mais 2 correntinhas. Essa laçadinha já é contada como uma correntinha. Laço o meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos. Contando com essas 3 correntes iniciais, ficamos com um total de 3 pontos altos. Depois, a gente arremata esses 2 fios, dando um nozinho, 2 nozinhos, gente, para ficar bem seguro. Faço 2 correntinhas, laço meu fio, vou vir no mesmo espaço, ó, nesse mesmo intervalo de 3 correntinhas, e vou fazer mais um grupinho de 3 pontos altos. Então, aqui, eu formei o meu primeiro leque, ó. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Faço 1, 2 correntes de separação. Laço meu fio, venho no próximo espacinho aqui de 3 correntinhas e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. Ficou assim. 2 correntinhas novamente, laço meu fio, venho no próximo intervalo de 3 correntes e repito agora o meu leque. Fazendo 3 pontos altos, 2 correntinhas e no mesmo espaço eu vou fazer 3 pontos altos. Então, agora, gente, vamos seguir fazendo essa mesma repetição. Fiquei com o leque. 2 correntes, laço meu fio, venho no próximo espaço e repito o meu grupinho agora de 3 pontos altos. Então, essa será a nossa repetição. A gente vai ficar com um total de 4 leques e 4 grupinhos de 3 pontos altos. Entre um leque e outro, sempre vai ter um grupinho de 3 pontos altos. Vamos fazendo assim por toda a nossa volta. Segui fazendo aqui, gente, ó. Fiquei com 1, 2, 3, 4 leques e 1, 2, 3, 4 grupinhos de 3 pontos altos, porque entre um leque e outro a gente ficou com um grupinho de 3 pontos. Chegando aqui no final, fiz as minhas 2 correntes. Agora, eu vou vir aqui, ó, bem onde eu iniciei, naquelas 3 correntes, ó. Conto 1, 2 e na terceira correntinha, eu prendo com um ponto baixo, com um ponto baixíssimo. Eu vou laçar e agora eu vou cortar esse meu fio. Depois, a gente vai fazendo os arremates. Então, gente, ele fica dessa forma. É bem simples e fica muito lindo esse square. Peguei aqui, gente, o meu fio na cor crua pra gente iniciar a união dos nossos square. Eu vou vir bem aqui, ó, nesse leque, eu vou pegar esse meu fio e vou trazer ele, ó, até chegar aqui dentro do leque, só para facilitar, gente, na hora do arremate. Para os 2 fios eles ficarem juntos e ser mais fácil para arrematar.
eu vou vir aqui bem nesse intervalo, dentro do leque, e vou prender o meu fio na cor crua, fazendo aqui uma laçadinha. Faço mais uma, duas, para ficar com um total de 3 correntinhas. Então, esses 2 fios, eles ficaram juntos, para arrematar, a gente faz 2 nozinhos. Vou vir no mesmo espaço e vou fazer leque sobre leque agora. Então, eu faço mais 2 pontos altos. Deixa eu botar esse fio aqui atrás. Fiz um, venho no mesmo espaço e faço mais um. Fiquei com um total de 3 pontos altos, contando aqui com essas 3 correntinhas iniciais. 2 correntes, venho no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos, para formar agora, gente, o leque exatamente igual a gente fez na carreira anterior. Então, aqui ficou leque sobre leque. 2 correntinhas, laço meu fio, venho no próximo intervalo aqui de 2 correntes e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. Ficou assim. 2 correntes, venho no próximo intervalo de 2 correntes e repito o meu grupinho de 3 pontos altos novamente. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição, ó. 2 correntes, quando chegar aqui dentro do leque, a gente faz exatamente igual fizemos aqui, leque sobre leque. Eu vou seguir fazendo essa repetição, trabalhando por 3 laterais, ó. Finalizo essa lateral, trabalho sobre essa e sobre essa lateral aqui. Quando a gente chegar nesse último leque aqui, gente, ó, a gente faz 3 pontos altos apenas, a gente não faz leque sobre leque. Então, eu vou trabalhar assim, ó, até chegar dentro desse leque e volto pra gente dar sequência. Bom, gente, dei a volta aqui, ó, fiz 1, 2, 3 leques completos. E entre um leque e outro, a gente ficou agora com 2 grupinhos de 3 pontos altos. Nesse quarto leque aqui, ó, eu fiz 3 pontos altos apenas, eu não fiz o leque, porque a gente vai fazer a emenda, gente, de forma que a gente não precise cortar o fio para fazer a união de um square com o outro. Então, cheguei aqui, ó, fiz dentro desse quarto leque aqui, 3 pontos altos apenas. Vou laçar o meu fio, vou pegar esse meu segundo square, ó, ele tá do lado direito, gente. Não vou trabalhar sobre o lado avesso, ó, sobre o lado direito. E esse aqui tá sobre o lado direito também, ó. Lacei o meu fio, venho direto aqui dentro desse leque e vou fazer 3 pontos altos, exatamente igual eu fiz ali dentro do leque. Desse primeiro leque, ó. Ficou dessa forma. Agora, eu vou deixar minha base dessa forma para ficar mais fácil aqui para vocês visualizarem. Ficou dessa forma, vou prender agora com um ponto baixo nesse espacinho aqui de 2 correntinhas. Eu não costumo fazer corrente de separação para fazer a união, gente, mas se você preferir, você pode fazer uma corrente de separação antes de fazer o ponto baixo e uma corrente de separação depois. Não faço correntinha, ó, venho direto aqui, agora eu tô pegando sobre o lado avesso, nesse intervalo aqui de 2 correntes, prendo com um ponto baixo. Laço meu fio, agora eu venho nesse square aqui da frente e faço o meu grupinho de 3 pontos altos. Essa emenda é muito fácil de fazer e a gente não precisa tá cortando o fio, gente, ó. Tá ficando assim. Agora, fiz os meus 3 pontos altos, venho aqui nesse outro square e prendo com um ponto baixo no intervalo de 2 correntes. Laço meu fio, venho aqui nesse square da frente e faço o meu grupinho de 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, ó. Venho aqui no intervalo de 2 correntes,
prendo com um ponto baixo. Laço meu fio e aqui dentro desse leque, eu vou fazer 3 pontos altos. Vou vir aqui, ó, nesse leque aqui do square, que já está feito a parte com a cor crua, e vou prender com um ponto baixo. Laço meu fio, agora eu venho nesse mesmo espaço aqui, ó, nesse leque, e vou finalizar o meu leque, fazendo mais 3 pontos altos. Então, observem que a gente fez a emenda, gente, ó, de uma base com a outra. E a gente não precisou cortar o fio para trabalhar sobre essa segunda base, ó, sobre esse segundo square. Essa lateral aqui, a gente vai trabalhar depois que a gente unir todos os nossos squares. A gente vem trabalhando sobre essa lateral. Então, agora, eu vou seguir fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos e os meus leques exatamente igual a gente fez aqui no início, ó. Venho no intervalo de 2 correntes, faço o meu grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, venho no próximo e repito. Vou seguir fazendo assim, grupinhos de 3 pontos altos sobre os intervalos de 2 correntes, e quando chegar no leque, eu vou repetir sobre esse leque aqui, ó, leque sobre leque. Três pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Agora, eu vou seguir fazendo grupinhos de 3 pontos altos até chegar dentro desse leque, ó. Lembrem, gente, sempre que quando chegar aqui no último leque, a gente vai trabalhar apenas um grupinho de 3 pontos altos, exatamente igual a gente fez aqui, porque é a parte que a gente já vai unir com o outro. Então, vou seguir fazendo aqui os grupinhos de 3 pontos altos. Segui fazendo aqui os grupinhos de 3 pontos altos, e dentro do leque eu fiz os 3 pontos altos apenas igual eu tinha feito aqui. Para unir mais um square, a gente vai seguir fazendo da mesma forma, gente, ó. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem voltar o vídeo um pouquinho, que vai dar super certo, para não ficar tão repetitivo aqui a videoaula. Ó, fiz o meu grupinho de 3 pontos altos sobre o quarto leque, eu laço o meu fio, pego o meu próximo square, venho dentro desse leque aqui, ó, e faço o meu grupinho de 3 pontos altos. Ficou assim. Já coloco aqui, ó, o meu square nessa posição para ficar ainda mais fácil, ó. Venho sobre o intervalo de 2 correntes, prendo com um ponto baixo, laço meu fio, venho aqui nesse intervalo de 2 correntes do square da frente e faço o meu grupinho de 3 pontos altos. Por quê? Esse square da frente a gente está trabalhando a carreira com a cor crua e prendendo no square de trás, que ele já está pronto, ó. Venho no intervalo de 2 correntes, prendo com um ponto baixo. Venho no square da frente, ó. Faço o meu grupinho de 3 pontos altos. Vamos seguir fazendo essa mesma repetição. Ó. Ele vai ficando dessa forma aqui. A gente vai seguir tudo que a gente fez aqui sobre esse segundo square, a gente vai fazer aqui sobre o terceiro, ó. No leque, a gente faz os 3 pontos altos, prende dentro desse leque e repete os 3 pontos altos, exatamente igual eu fiz aqui. Então, eu vou seguir fazendo aqui sobre esse terceiro square, tudo que eu fiz sobre esse segundo, eu vou repetir aqui no terceiro. Quando chegar aqui no último leque, ó, eu volto para a gente dar continuidade. Bom, gente, finalizei aqui, ó, ficou exatamente igual, fiz aqui a união do segundo square. Então, foi a mesma repetição, gente. Cheguei aqui no último leque e fiz o meu grupinho de 3 pontos altos.
Para fazer a passadeira, eu vou utilizar um total de 7 square como esse, ó. Eu já adiantei aqui os meus square. Vou fazer a união de um total de 7 square, seguindo essa mesma repetição que eu fiz aqui com vocês na videoaula. Então, sempre que chegar aqui, ó, no quarto leque, a gente faz no quarto leque os 3 grupinhos de 3 pontos altos apenas e volta fazendo a união, exatamente igual a gente fez aqui. Vamos seguir fazendo essa sequência, unindo os 7 square. Isabela, se eu quiser fazer maior, você pode fazer aí a quantidade de square de sua preferência e fazendo a união, pode fazer com 8, com 9, vai aí de acordo com a sua preferência. Uma dica, gente, para você fazer uma passadeira por medida, você quer aumentar, você mede aqui, ó, da união até a outra, quantos centímetros deu esse square, e vai aumentando aí na sua peça em centímetros até dar o tamanho de sua preferência. Então, aqui eu vou unir os meus outros square e volto para a gente dar continuidade. Bom, gente, então finalizei aqui a união dos meus square, e eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 square. Quer fazer com 8, com 9, pode ir fazendo essa mesma sequência, gente, da mesma forma que eu passei para vocês aqui na videoaula. Então, eu segui fazendo a mesma repetição que eu fiz com vocês, com a união do primeiro square com o segundo. Cheguei aqui no final, deixa eu virar aqui a minha peça. Chegando aqui no final, eu fiz os meus 3 pontos altos dentro aqui desse leque. A gente vai trabalhar agora sobre essa lateral aqui. Vamos fechar essa lateral com o fio na cor crua. Então, aqui, gente, ó, fiz os meus 3 pontos altos, vou finalizar agora o meu leque para ficar leque sobre leque. Então, eu faço 1, 2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui sobre esse mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. Então, agora, eu fiquei com leque sobre leque. 2 correntinhas, laço meu fio, venho no intervalo de 2 correntes e faço o meu grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, venho no próximo intervalo de 2 correntinhas e repito agora o meu grupinho de 3 pontos altos novamente. Então, agora, gente, para cada intervalo de 2 correntes, a gente vai fazer grupinhos de 3 pontos altos. Chegou aqui na emenda, ó, que foi a união de um square com o outro. Aqui a gente fez 3 pontos altos, vamos fazer mais 3 para finalizar o nosso leque, ó. Então, eu fiz 2 correntes, vou laçar o meu fio, venho aqui dentro desse leque, onde eu trabalhei os 3 pontos altos, e vou fazer mais 3 pontos altos. Fiz aqui os meus 3 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, gente, ó, bem nesse ponto, entre um grupinho e outro, bem aqui no meio, e vou prender com um ponto baixo. Então, aqui, eu finalizei o leque desse lado, ó. Ficou exatamente igual, ficou desse lado aqui. Agora, eu vou laçar o meu fio, vou vir dentro desse próximo leque e vou finalizar esse leque também, fazendo um grupinho de 3 pontos altos. Então, gente, nessa lateral, a gente vai seguir fazendo essa sequência. 2 correntes e agora, em cada intervalo de 2 correntes, grupinhos de 3 pontos altos. Quando chegar na emenda, ó, a gente vai fazer 3 pontos altos, prende com um ponto baixo e 3 pontos altos para finalizar o nosso leque. Então, eu vou seguir fazendo essa mesma repetição por toda a lateral da minha peça. Aqui, quando a gente for fazendo as outras carreiras, gente, ele já vai ficar aqui bem certinho. Vou adiantar toda a minha carreira. Bom, gente, finalizei aqui toda a lateral da minha peça. Tá ficando dessa forma. Chegando aqui no final, fiz o meu grupinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó,
conto uma, duas e na terceira correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo, gente, até chegar aqui, ó, nesse intervalo de duas correntinhas. Então, venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo, até chegar nesse intervalo de duas correntinhas. Cheguei aqui nesse intervalo de duas correntes, dentro desse leque, agora eu vou iniciar a minha volta, vou contar como a volta de número 2 com a cor crua. A volta de número 1 a gente fez aqui, ó, a união de um square com o outro. Agora, a gente vai contar essa volta como a volta de número 2. Então, aqui, eu subo 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, vou vir aqui nesse mesmo espaço dentro desse leque e vou fazer mais 3 pontos altos. Então, gente, contando aqui, com as 3 correntinhas iniciais, a gente fica com um total de 4 pontos altos. Faço 2 correntinhas, venho no próximo intervalo de 2 correntes e repito agora um grupinho. De 4 pontos altos. Então, agora, eu vou seguir fazendo essa sequência, ó, grupinhos de 4 pontos altos, até chegar dentro desse leque aqui. Então, a gente vai trabalhar, ó, sempre rente com esse e com esse leque, grupinhos, agora nessa volta de 4 pontos altos, porque nas próximas carreiras a gente continua, a gente inicia, na verdade, os aumentos sempre entre esse leque e esse leque aqui. Então, agora eu fiz 2, vou fazer até ter um total de 5 grupinhos de 4 pontos altos, que será até chegar dentro desse leque. Bom, gente, fiz aqui os meus grupinhos de 4 pontos altos, ó, entre esse leque e esse leque aqui. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 4 pontos altos. Tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai repetir aqui do outro lado também. Então, aqui, vamos trabalhar agora sobre a lateral da nossa peça. Então, eu faço 1, 2 correntes novamente, laço meu fio. Agora, eu vou vir aqui nesse grupinho de 2, nesse intervalo de 2 correntinhas e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. Duas correntes e agora eu vou fazer grupinho de 3 pontos altos até chegar aqui, ó, nesse intervalo de 2 correntinhas, ficando dessa forma. Bom, gente, fiz aqui, ó, os meus grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Lembrando que nessa lateral e nessa lateral aqui, a gente vai trabalhar grupinhos de 3 pontos altos, gente. Apenas nessa curva da peça e do outro lado também, que a gente vai trabalhar os grupinhos de 4 pontos altos nessa carreira, porque nas próximas, a gente nesse lado aqui, ó, e do outro, na curva, a gente vai trabalhar aumentos também. Então, tudo que a gente fizer nessa lateral, a gente vai repetir nessa lateral. E tudo que a gente fizer na curva desse lado aqui, ó, a gente vai fazer desse lado aqui também. Fiz aqui, ó, os meus grupinhos de 3 pontos altos. 2 correntes de separação. Vou laçar o meu fio e agora na parte da emenda, ó, dentro desse leque, eu vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, nessa emenda aqui que a gente fez, gente, ó, de um leque com o outro, eu vou fazer um ponto alto. Laço meu fio e dentro desse leque, eu faço outro ponto alto. Formei aqui o meu grupinho de 3 pontos altos, ó. 2 correntinhas e agora eu vou seguir fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos nos intervalos de 2 correntes e sempre na união de um square com o outro, ó, a gente vai fazer essa mesma repetição. Então, vou seguir fazendo aqui na lateral os meus grupinhos de 3 pontos altos. Quando chegar aqui, entre esse leque e esse leque aqui, vou fazer os meus grupinhos com 4 pontos, exatamente igual eu fiz ali do outro lado. E tudo que eu fiz desse lado, eu repito desse lado aqui. Essa será a minha sequência da volta de número 2 com a cor crua.
Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Então, aqui eu fiquei com 5 grupinhos de 4 pontos altos. Sobre a lateral da peça, fiz grupinhos de 3 pontos. Tudo que eu fiz desse lado, eu repeti desse lado aqui, ó. E aqui, desse lado, na curva da peça, eu também fiquei com 5 grupinhos de 4 pontos altos. Gente, nessa volta, vocês têm que ter bastante atenção. A gente tem que ter atenção, por quê? Para lembrar que aqui a gente tem que ter os 5 grupinhos de 4 pontos altos nessa volta de número 2, para que as próximas carreiras ela não dê errado. Se você errar essa carreira, as próximas, consequentemente, você vai errar também. Então, aqui, gente, chegando no final, eu fiz o meu grupinho de 3 pontos altos, fiz as minhas 2 correntes. Agora, eu vou vir aqui, ó, conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3 correntinhas. Laço meu fio, estamos iniciando a volta de número 3 com a cor crua. Venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Faço um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Cheguei aqui no último ponto, eu faço 2 pontos altos sobre o mesmo ponto. Então, eu fiz um, venho aqui no mesmo ponto e faço mais outro ponto alto. Na carreira anterior, a gente tinha um grupinho de 4, nessa carreira, a gente vai ficar com um grupinho de 5 pontos. Faço 2 correntes, laço meu fio, venho no próximo grupinho e repito, ó, um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. E quando chegar aqui no último ponto, eu faço 2 pontos altos nesse mesmo pontinho. 2 correntes e vou seguir fazendo agora, gente, essa repetição, ó, até chegar nesse grupinho aqui, rente com o leque. Então, agora, eu vou ficar com 5 grupinhos de 5 pontos altos. Bom, gente, fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos, trabalhando o aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Então, tem 5 grupinhos de 5 pontos altos agora. Vamos iniciar a lateral da nossa peça. Então, aqui, fiz as minhas 2 correntes, vou laçar o meu fio. Agora, eu vou vir nesse primeiro grupinho aqui de 3 pontos altos, ó. No primeiro ponto alto desse grupinho, eu vou fazer um ponto alto. Faço 2 correntinhas, laço meu fio, vou vir aqui agora no próximo intervalo de 2 correntinhas, eu pulo esses 2 pontos altos, venho aqui no intervalo de 2 correntes e faço agora um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas e vou seguir, gente, agora fazendo grupinhos de 3 pontos altos, ó, sobre cada intervalo desse de 2 correntinhas, até chegar ali no final. Quando chegar aqui, no penúltimo intervalo de 2 correntinhas aqui da lateral, ó, quando chegar aqui nesse intervalo, eu volto pra gente dar sequência. Tá ficando assim. Fiz aqui, gente, os grupinhos, ó, de 3 pontos altos, separados por 2 correntes, em toda a lateral da minha peça, ficando dessa forma. Agora, gente, ó, cheguei aqui no penúltimo intervalo de 2 correntes da lateral, fiz o meu grupinho de 3 pontos altos, agora eu vou fazer 2 correntinhas, vou laçar o meu fio e em cima desse ponto alto aqui, ó, do último grupinho de 3 pontos altos da lateral, eu vou fazer um ponto alto, para que aqui, gente, ele fique da mesma forma que ficou aqui no início. A gente fez aqui um intervalinho de ponto tela, então, sempre que iniciar a volta aqui, ó, com intervalinho de ponto tela, que é um ponto alto e 2 correntes, finaliza também, ó, ficando assim. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, vou laçar o meu fio em cima desse primeiro ponto alto, ó, lembrando que agora a gente chegou naquela parte com os aumentos. Então, entre esse leque aqui e esse leque, a gente trabalha um aumento no último ponto, exatamente igual a gente fez ali do outro lado. Então, eu venho aqui em cima desse primeiro ponto, faço um ponto alto, venho no próximo, novamente, um ponto alto,
sigo trabalhando um ponto alto sobre cada ponto de base e nesse último ponto eu faço o meu aumento, que é 2 pontos altos aqui sobre esse mesmo ponto, 2 correntes, e aqui eu vou seguir fazendo os meus aumentos sobre o último ponto até chegar aqui nesse quinto grupinho. Finalizei os meus grupinhos com aumento, aqui nessa lateral, vamos fazer exatamente igual fizemos desse lado. Então, em cima desse primeiro ponto alto aqui, ó, do grupinho de 3, a gente vai fazer um ponto alto, 2 correntes e seguimos fazendo os grupinhos de 3 pontos altos sobre cada intervalo desse de 2 correntes. Tudo que fizemos nessa lateral aqui, a gente vai repetir nessa. Tudo que a gente fez desse lado aqui, gente, ó, nessa curva do trabalho, a gente vai repetir aqui também. Essa será a nossa sequência da volta de número 3 com a cor crua. Finalizei aqui toda a minha volta de número 3. E aqui, gente, ó, nessa lateral eu repeti exatamente igual eu fiz desse lado. Então, chegando aqui no final, fiz o meu ponto tela, né, que foi 2 correntinhas e um ponto alto sobre o último ponto. Já fiz mais 2 correntes, agora eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo para fechar aqui a minha volta de número 3 com a cor crua. Agora, eu subo 3 correntinhas novamente para dar a altura de um ponto alto e vou seguir fazendo aquela mesma repetição, gente, ó. Um ponto alto sobre cada pontinho desse. De base, ó. E aqui no último ponto, eu faço um aumento, que é 2 pontos altos nesse mesmo ponto. Então, aqui, observem que a gente vai fazer repetições. 2 correntes e agora, ó, a gente vai fazer 5 grupinhos de 6 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, contando com essas 3 correntinhas iniciais. Então, a gente vai trabalhar aumento até chegar aqui, ó, nesse quinto grupinho, sempre um aumento sobre o último ponto, exatamente igual fizemos aqui. Bom, gente, fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos com aumento, né? Que foi um aumento no último ponto, ó. Sempre no último ponto, eu fiz um aumento. Agora, para trabalhar sobre a lateral, lembrando, gente, que sempre tudo que a gente fizer nessa curva, a gente vai fazer na outra também. Para trabalhar sobre a lateral, fiz as minhas 2 correntes, vou laçar o meu fio, vou vir em cima desse ponto alto que a gente fez, ó, e vou fazer um ponto alto. Vou laçar o meu fio e agora no intervalo de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, agora, a gente vai iniciar, ó, a lateral com um grupinho de 3 pontos altos, exatamente igual nessa volta aqui de número 2, gente, ó. Ficando dessa forma. A gente tá trabalhando agora sobre a nossa volta de número 4 com a cor crua. Vou fazer 2 correntes, vou laçar, venho no próximo intervalo agora de 2 correntes. Então, gente, agora eu vou seguir fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos, ó. Para cada intervalo de 2 correntinhas, eu vou fazer grupinhos de 3 pontos altos. Quando chegar aqui no final, gente, ó, nesse intervalinho de ponto tela, a gente vai fazer da mesma forma que fizemos ali no início, ó. 2 pontos altos no intervalo de 2 correntes e um ponto alto sobre esse ponto alto. Nessa parte dos aumentos, a gente vai seguir fazendo a mesma repetição. Um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos, ficando com 5 grupinhos com aumento. Tudo que a gente fizer nessa lateral, a gente vai repetir nessa lateral aqui também. Então, gente, essa será a nossa repetição da volta de número 4. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta de número 4, a minha peça, ela tá ficando assim. Então, segui fazendo a mesma repetição que eu passei para vocês, ó. Tudo que eu fiz, que eu tô sem tanto espaço, gente, mas acho que tá dando para vocês verem certinho, ó. Tudo que eu fiz desse lado, eu repeti desse lado. E tudo que eu fiz nessa lateral, eu repeti nessa lateral também. Então, chegando aqui no final, ó,
Fiz as minhas 2 correntes, agora eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com ponto baixíssimo. A nossa volta de número 5, vamos fazer a mesma repetição das voltas anteriores, ó. Então, aqui, deixa eu fazer novamente, ó. 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, sigo fazendo um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Ponto alto sobre cada ponto de base. E chegando aqui no último ponto, a gente vai fazer um aumento, que são 2 pontos altos sobre esse mesmo pontinho. Então, gente, observem que a gente está seguindo, fazendo aqui, ó, na curva da peça, sempre a mesma repetição. É assim que a gente vai seguir nas carreiras anteriores. Sempre no último ponto, a gente vai fazer um aumento, ó. Então, nessa carreira, a gente tinha 4, nessa 5, nessa 6. Aqui, nessa carreira de número 5, a gente tem 7. Na próxima, terá 8 e assim por diante. Vou seguir fazendo os meus grupinhos com aumento até chegar nesse quinto grupinho, fazendo um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Bom, gente, finalizei aqui, ó, os meus grupinhos com aumento no último ponto, fiz 5 grupinhos novamente. Aqui na lateral, observem que a gente também tá fazendo carreiras de repetição, ó. Essa carreira de número 2, a gente iniciou com um grupinho de 3 pontos. Nessa de número 3, a gente iniciou com um ponto tela. Na de número 4, com 3 pontos. Agora, essa de número 5, a gente vai iniciar com ponto tela. Então, aqui a gente vai sempre intercalando, gente, ó. Fiz as 2 correntes, vou vir aqui em cima desse primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto. 2 correntes, laço, venho no intervalo de 2 correntinhas agora e vou fazer o meu grupinho de 3 pontos altos. Então, agora, observem que é a mesma repetição, gente, ó. Deixa eu finalizar esse grupinho aqui com vocês, 2 correntes. A gente tá fazendo a mesma repetição. Então, uma carreira, ela vai iniciar com um grupinho de 3 pontos, uma com ponto tela. Uma com grupinho de 3 pontos e uma com ponto tela. Lembrando que sempre que a gente fizer desse lado, a gente faz desse lado aqui também. Tudo que a gente fizer nessa curva, a gente vai repetir desse outro lado também. E lembrem, gente, que sempre que a gente inicia a carreira, ó, por exemplo, iniciamos aqui a lateral com o ponto tela, a gente vai finalizar aqui com o ponto tela também. Quando inicia com o grupinho de 3 pontos altos, finaliza com o grupinho de 3 pontos altos. Então, agora eu vou seguir fazendo essa mesma sequência por toda a minha volta de número 5. Quando eu finalizar essa carreira, eu vou fazer carreiras agora com a cor vermelha. Então, eu vou fazer essa carreira de número 5 com a cor crua, vou cortar o meu fio e vou voltar com vocês para a gente fazer juntos a mudança de cores. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta de número 5, cheguei no final, 2 correntes, um ponto alto sobre esse último ponto. Então, ó, sempre é essa sequência, gente. Cheguei no final, eu cortei o meu fio porque eu vou fazer a troca de cores, como eu falei para vocês. Isabela, não quero trocar de cor. Gente, se você não for fazer a troca de cor, não precisa cortar o seu fio, pode seguir fazendo aí a mesma sequência. Vou passar agora para vocês a quantidade de carreiras também. Peguei aqui o meu fio na cor vermelha. Vou vir bem aqui, gente, ó. Deixa eu vir aqui onde eu cortei esse fio na cor crua. Então, eu vou vir bem aqui em cima desse ponto e vou prender o meu fio na cor vermelha, ó, fazendo uma laçadinha. Dessa forma. Faço mais 2, que será, ó, faço mais 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Laço meu fio, já vou pegar esse fio aqui, ó, e vou esconder ele entre os pontos. Então, eu venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. Esse fio aqui, vocês também podem deixar eles aqui por trás, ó, para depois dar 2 nozinhos para arrematar. Laço, ó, e sigo fazendo a mesma repetição, gente, que a gente vinha fazendo nas voltas anteriores. Ponto alto sobre cada pontinho desse de base.
E quando chegar no último ponto, a gente faz os nossos 2 pontos altos, que a gente tá trabalhando um aumento sobre o último ponto. 2 correntes e vamos seguir fazendo a mesma repetição que a gente trabalhou nas carreiras anteriores. Então, sempre nesses 5 grupinhos, um aumento no último ponto. Na lateral, vamos intercalando. Uma volta começa com 3 pontos, uma com ponto tela, uma com 3 pontos e uma com ponto tela. Fiz aqui um total de 5 voltas com a cor crua. Vou fazer, gente, mais 3 voltas com a cor vermelha. Vou cortar o meu fio novamente e fazer mais uma volta com a cor crua. Então, eu vou ficar com um total aqui de 9 voltas. Caso você não queira trocar de cor, quer fazer todo de uma cor, contando com essa primeira carreira aqui, gente, que a gente fez a união de um square com o outro, contando com ela, vamos fazer até ter um total de 9 carreiras. Não esqueçam de fazer aumento no último ponto, tanto nessa curva da peça quanto na outra. Vou fazer aqui as minhas 3 com o vermelho, mais uma carreira com a cor crua e volto quando eu estiver com as minhas 9 voltas completas para a gente dar sequência. Bom, gente, finalizei aqui todas as minhas voltas e olha como já está linda esta peça. Fiz aqui conforme eu passei para vocês, ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras com a cor crua, 3 carreiras com a cor vermelha, cortei o meu fio e fiz mais uma carreira com a cor crua. Então, gente, aqui a gente ficou com um total de 9 carreiras, ó, contando a partir da primeira carreira que a gente fez a união dos square. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Segui fazendo a mesma repetição, então aqui a gente ficou com grupinhos de, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Ficamos agora na parte com aumento com 5 grupinhos de 11 pontos altos. E sobre a lateral, eu segui fazendo a repetição também que eu vinha fazendo nas carreiras anteriores. Uma carreira iniciou com um grupinho de ponto tela, outra com os 3 pontos altos. E assim por diante, gente, ó. Fica super linda e a peça, ela fica bem retinha. Cheguei aqui no final, eu cortei o meu fio, porque agora eu vou trocar de cor novamente. Vou trabalhar com o meu fio na cor vermelha. Bom, gente, peguei aqui o meu fio na cor vermelha novamente. Vou vir bem aqui, ó, vocês podem vir em qualquer um desses lados. Eu vou vir bem aqui, nesse primeiro grupinho de pontos altos, ó, que a gente fez. Eu vou vir sobre esse primeiro ponto alto. E vou prender aqui o meu fio, fazendo uma laçadinha. Fiz aqui a minha laçadinha, agora eu faço 1, 2 correntinhas. Contando com essa laçadinha, a gente ficou com um total de 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho sobre o próximo ponto alto e faço um ponto alto. Vou seguir fazendo, gente, aquela mesma repetição que a gente estava fazendo nas carreiras anteriores. Ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Ó, ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar na parte que a gente fez aumento, ó, em cada um desses grupinhos, a gente estava trabalhando aumento sobre o último ponto. Então, a gente vai seguir a mesma sequência. Vou fazer aqui com vocês até chegar ali no intervalo de 2 correntinhas. Esse modelo é fácil, rápido, econômico. Eu espero muito que vocês estejam gostando, gente. Se você tá gostando desse vídeo, não deixou o seu gostei, deixa o gostei. Compartilha o link dessa videoaula nas suas redes sociais para que mais pessoas consigam aprender também esse modelo. Depois a gente arremata aqui esse fiozinho. Ó, segui fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. E aqui, quando eu cheguei no final, sobre o último ponto, ó, do grupinho, eu faço 2 pontos altos sobre o mesmo ponto, que é o aumento que a gente vinha trabalhando nas carreiras anteriores, ó. Ficou assim. Chegou no intervalo de 2 correntes, eu vou fazer aqui 2 pontos altos. Então, nessa volta, a gente vai seguir fazendo, ó, dessa forma aqui.
sobre cada grupinho desse que a gente vinha trabalhando, ó, esses 5 grupinhos que a gente vinha trabalhando um aumento sobre o último ponto, a gente vai continuar fazendo da mesma forma. Sempre que chegar aqui no último ponto, a gente trabalha um aumento exatamente igual fizemos aqui, tanto nessa curva da peça, quanto na outra também. Tudo que a gente fizer desse lado, a gente faz no outro. Tudo que a gente fizer aqui nessa lateral, tá dobrada aqui a minha peça, gente, ó. Mas ela tá super certinha. Então, tudo que a gente fizer nessa lateral, a gente vai repetir nessa lateral aqui também, ó. Aqui eu não tenho tanto espaço, e como é uma passadeira, né, é bem grande, fica assim, dobrada, mas tá certinha. Isabela, quando chegar na lateral, gente, quando chegar aqui na lateral, em cada intervalo desse de 2 correntes, vocês vão fazer 2 pontos altos. E em cima dos pontos altos, ó, aqui tem um ponto alto, a gente faz ponto alto sobre ponto alto. E sempre que tiver correntinhas de separação, 2 correntes, a gente faz 2 pontos altos. E sobre os pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, essa será a minha repetição. Eu vou seguir fazendo assim por toda a minha volta. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Segui fazendo a mesma sequência que eu passei para vocês. E nos intervalos de 2 correntes, eu fiz os meus 2 pontos altos. Então, a minha peça, ela tá ficando assim, ó. Olha que lindeza, minha gente. Chegando aqui no final, fiz os meus 2 pontos altos no intervalo de 2 correntes. Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Fechei toda a minha volta. Agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou vir no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Fiz aqui um total de 4 pontos altos. Fiz um total de 4 pontos altos, contando com as 3 correntes, gente, ficou com um total de 5 pontos altos, com as 3 correntinhas iniciais. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou pular 1, 2, 3, 4, e no 5º ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo, um ponto alto. Vou seguir fazendo aqui a minha sequência de 5 pontos altos, ó, fiz 4, venho no próximo ponto, 5 pontos altos, sendo um ponto alto sobre cada ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Fiz as minhas 5 correntes, pulo 1, 2, 3, 4, e no 5º ponto de base, eu faço um ponto alto. E vou seguir agora fazendo a minha sequência de 5 pontos altos, sendo um ponto alto sobre cada pontinho desse de base, ó. Fiz 4 e 5. Então, nessa volta, eu vou seguir fazendo essa sequência por toda a volta da minha peça, gente, por toda a minha passadeira. Lá na videoaula do tapete menor, eu fiz essa carreira aqui, ó, pulando 3 pontos de base apenas e indo no 4º ponto. Na passadeira, eu vou pular 4 pontos de base por toda a volta da minha peça, porque se eu não fizer assim, com a minha tensão de ponto, a minha peça, ela vai embabadar. Isabela, quero seguir fazendo, pulando 3 pontos apenas de base, porque com o meu ponto vai ficar certinho. Então, você pode seguir fazendo a mesma sequência que a gente fez na videoaula do tapete. Lá na videoaula do tapete, aqui, gente, nessa volta aqui, ó, que é a volta de número, deixa eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, é a volta de número 11, ó, a partir da primeira carreira que a gente fez aqui com a cor crua, essa é a volta de número 11. Lá na videoaula do tapete, como eu pulei 3 pontos de base, era múltiplos de 8.
Nessa passadeira aqui, eu tô pulando 4 pontos de base. Então, essa minha volta aqui, para dar certinho, gente, para fechar certinho, essa carreira que a gente fez, ó, de ponto alto fechado, ela precisa ter uma quantidade de pontos altos que seja múltiplos de 9 para dar certo aqui na passadeira. Isabela, não quero contar os pontos. Como eu faço para adaptar? Eu não contei aqui os pontos, gente, porque eu quero fazer aqui com vocês de uma forma que vocês consigam fazer em qualquer tamanho. Se você estiver fazendo outro tamanho de passadeira, você vai conseguir adaptar sem precisar contar os seus pontos também. Mas, caso você queira contar, quando você estiver fazendo essa carreira aqui, ó, toda de ponto alto, você precisa fazer uma quantidade de pontos altos que seja múltiplos de 9 para dar certinho aqui na passadeira. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a minha volta. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta, fazendo a mesma sequência que eu passei para vocês. Então, eu fiz, ó, grupinhos de 5 pontos altos com 5 correntes de separação e pulando 4 pontinhos de base. Chegando aqui no final, ó, lembram que eu falei que eu ia fazer de uma forma aqui que você pode adaptar conforme aí a sua tensão de pontos. Então, aqui, gente, ó, eu vinha pulando 4 pontos de base por toda a volta da minha peça. Quando chegou aqui no final, eu fiz uma modificação para que desse certo os grupinhos, para que ficassem todos certinhos. Então, aqui, 2 intervalos aqui, ó, no final, ó, sobrou 1, 2, 3 pontos apenas, não sobrou 4. Por quê? Fazendo essa adaptação, eu fiquei com 2 intervalinhos aqui, que eu pulei apenas 3 pontos altos, para dar certinho a quantidade aqui, ó, de grupinhos de 5 pontos altos. Você não precisa contar a quantidade aqui de grupinhos, gente, de 5 pontos. Vocês só precisam contar os pontos aqui que vai de intervalo. Isabela, se tivesse sobrado, se ao invés de ter sobrado aqui, ó, 3 pontos, tivesse sobrado 5 pontos, um ponto a mais do que você vinha pulando nos grupinhos anteriores, daria certo também, gente. Se for um ponto a mais ou um ponto a menos, não vai dar diferença. Então, eu queria deixar assim para vocês poderem adaptar aí conforme a sua tensão de pontos. Se você não quiser fazer assim, ó, como eu fiz, pulando 4 pontos em todos os intervalos, você pode intercalar de acordo com o seu ponto. Você pode, em um intervalo, pular 4 pontos, no próximo pular 3 apenas, no próximo 4, no próximo 3. Assim, você vai conseguir fazer. Se você tem um ponto folgado, você vai conseguir fazer. Se você tem um ponto apertado, você vai conseguir fazer também. Eu queria deixar aqui essas opções para vocês. Então, aqui eu só precisei fazer essa adaptação, né? Seguir fazendo por toda a volta da minha peça, pulando 1, 2, 3, 4 pontos, ó. 1, 2, 3, 4 pontos. Só nesses 2 últimos, ó. No penúltimo e no último intervalo, eu pulei 3 pontos de base apenas. Fiz as minhas 5 correntes, agora eu vou vir aqui, ó, conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui, fechando essa volta com um ponto baixíssimo, gente, ó. Fechei a minha volta com um ponto baixíssimo, agora eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse ponto aqui ao lado, ó. Fiz um ponto baixíssimo. E aqui no terceiro ponto, que é o ponto do meio, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Fiz aqui o meu ponto baixo. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, nesse intervalo de 5 correntinhas, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 6. Vou fazer aqui, gente, até ter um total de 11 pontos altos. Bom, gente, fiz aqui um total de 11 pontos altos naquele intervalo de 5 correntinhas. Vou vir aqui no meu grupinho de 5 pontos altos, ó, no ponto do meio, no terceiro ponto, eu vou prender com um ponto baixo. Vou laçar, venho no próximo intervalo de 5 correntinhas e vou repetir aqui o meu grupinho de 11
pontos altos. Ó, fiz 3, vou fazer até ter um total de 11 pontos altos. 4. Fiz aqui, gente, novamente um total de 11 pontos altos. Vou vir aqui, ó. Então, vou vir aqui, gente, ó, nesse ponto do meio, no terceiro ponto, e vou prender com um ponto baixo. Essa será a minha repetição, ó. Cecília tá por aqui, gente. Em cada intervalo desse de 5 correntes, a gente vai fazer grupinhos de 11 pontos altos, prendendo com um ponto baixo, ó, no ponto do meio aqui, no terceiro ponto alto dos grupinhos de base. Vamos seguir fazendo assim por toda a nossa volta. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta e a minha peça, ela tá ficando assim. Fiz 11 pontos altos em cada intervalo daquele de 5 correntinhas. Chegando aqui no final, fiz os meus 11 pontos altos, vou vir aqui, ó, naquele primeiro ponto baixo que a gente fez e vou prender aqui com um ponto baixíssimo para fechar essa minha volta. Então, a minha peça, ela tá ficando assim, gente. Olha que lindo. Tô super apaixonada por esse modelo. Prendi aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto daqueles 11 pontos que a gente fez e vou fazer um ponto baixíssimo. No segundo ponto alto, um ponto baixíssimo. No terceiro ponto alto, um ponto baixíssimo. Agora, sobre o quarto ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Vou fazer aqui uma sequência de 5 pontos baixos, ó. 3, 4, 5 pontos baixos, sendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Agora, eu não trabalho sobre esses 3 últimos pontos, gente. Ó, lembra que a gente pulou os 3 primeiros pontos aqui? E aqui a gente não trabalha sobre esses 3 últimos pontos daqueles 11 pontos altos. Vou vir aqui, ó, no próximo grupinho, novamente, eu pulo 1, 2, 3, e no quarto ponto de base, eu faço um ponto baixo. Venho sobre o próximo ponto, um ponto baixo. Vou fazer aqui um total de 5 pontos baixos, sendo um ponto baixo sobre cada ponto de base, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Não trabalho esses 3 últimos aqui, ó. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Venho no próximo grupinho, pulo 1, 2, 3 e sobre o quarto ponto, um ponto baixo. Então, eu vou seguir fazendo essa sequência, gente, ó, por toda a minha volta. Isabela, quero fazer 6 correntes aqui, ao invés de fazer 5. Você pode fazer também, gente, ó. Então, eu vou seguir fazendo aqui os meus grupinhos de 5 pontos baixos, separados por 5 correntinhas, por toda a volta, e todo o grupinho de 11 pontos, a gente vai pular os 3 primeiros e os 3 últimos, ó, ficando dessa forma. Bom, gente, fiz aqui, ó, por toda a minha volta. Chegando no final, fiz as minhas 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Vou vir aqui no primeiro ponto baixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5. No primeiro ponto baixo que eu fiz, e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, a minha peça, ela tá ficando dessa forma aqui, gente, ó. Essa carreira aqui, quando a gente faz, a gente acha que não vai dar certo. Ele fica um pouquinho emborcado aqui, ó. Mas quando a gente fizer a próxima carreira, ele já vai ficar super retinho. Então, venho aqui, ó, no próximo ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. E no próximo, que é o terceiro ponto baixo, eu faço um ponto baixo sobre esse ponto, ficando dessa forma. Vou laçar o meu fio e agora, gente, nesse intervalo que eu fiz 5 correntes, mas você também pode fazer com 6, como eu falei para vocês na carreira anterior, ó.
Nesse intervalinho aqui, eu vou fazer uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer aqui uma sequência de 12 pontos altos, gente, ó. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Vou vir aqui, ó, conto 1, 2, e no terceiro ponto de base daqueles 5 pontos baixos, sobre o terceiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo, ó, ficando dessa forma. Vou laçar o meu fio, venho aqui no próximo intervalo de 5 correntes e repito o meu grupinho de 12 pontos altos. Fiz aqui os meus 12 pontos altos, venho aqui no terceiro ponto de base daquele grupinho de 5 pontos baixos e prendo com um ponto baixo. Então, gente, a minha peça, ela tá ficando assim. Essa volta é a última volta aqui da minha passadeira e eu vou fazer de uma forma diferente. Aqui, ó, vocês lembram que eu falei que aqui ela pode dar uma leve emborcada? Vai emborcar apenas aqui, gente, ó, nessa parte da curva da peça. Na lateral, vocês vão ver que ela vai ficar bem certinha. Então, para minha peça ela não ficar repuxada, nessa parte aqui, ó, eu vou tirar como base os grupinhos que tá entre esses 5 grupinhos que eu vinha fazendo com aumentos, ó. Então, desse grupinho aqui, até chegar nesse intervalo de 5 correntes, eu vou seguir fazendo essa repetição de grupinhos com grupinhos de 12 pontos altos, tanto desse lado na curva da minha peça quanto no outro. Quando chegar aqui na lateral, a partir desse grupinho aqui, ó, eu vou seguir fazendo 11 pontos altos, ao invés de fazer 12, para que a minha peça na lateral, ela não fique embabadada e aqui na curva da peça, ela não fique repuxada. Isabela, estou fazendo com 12 pontos altos por toda a volta e a minha peça ela ficou retinha. Você pode seguir fazendo com 12 pontos. Estou fazendo apenas com 11, tá ficando certinha? Pode seguir fazendo, gente. Nessa volta aqui, vocês podem fazer a quantidade de pontos altos que der certo aí para a sua tensão de ponto. Pode fazer com 13 pontos altos, caso você tenha feito com 12 e ela ainda esteja repuxando, pode fazer com 13 pontos altos também. Para a minha tensão de ponto, nessa parte aqui, ó, da curva da peça, vou tirar como base esse grupinho e esse. A partir desse intervalo de 5 correntes até esse aqui, eu vou trabalhar grupinhos de 12 pontos altos. Chegando aqui na lateral, grupinhos de 11 pontos apenas. Então, essa será a minha repetição da última volta aqui da nossa passadeira. Bom, gente, chegando aqui no final, a minha peça, ela tá ficando dessa forma e olha que lindeza. Esse último grupinho eu fiz com 12 pontos altos, ó, porque já está iniciando aqui a parte que eu comecei a fazer os aumentos. Então, aqui, minha agulha, gente. Fiz os meus 12 pontos altos, agora eu vou vir aqui naquele primeiro ponto baixo. Deixa eu dobrar aqui a peça, porque aqui eu não tenho tanto espaço. Venho aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz, ó, e vou prender o meu fio com ponto baixíssimo. Vou laçar e agora eu já cortei esse meu fio. Bom, gente, peguei aqui agora a minha agulha de tapeçaria para fazer o arremate. Se você não tiver uma agulha de tapeçaria, você também pode fazer com agulha de crochê. A agulha de tapeçaria, gente, ela facilita bastante na hora do arremate, ó. Eu vou puxar bem esse fio. Vou virar aqui a minha peça do lado avesso e vou esconder esse fio aqui por entre os pontos, ó. Eu vou escondendo ele por entre os pontos. Bem simples, fácil e super rápido também, gente, esse arremate. Aqui você pode dar nozinhos também. E aqui na parte da frente, ó, o arremate ele fica assim. Olha que lindo, gente. Vou abrir toda a minha peça. Deixa eu dar uma dica para vocês.
Quando a gente iniciou aqueles grupinhos aqui, ó, de 5 pontos altos separados por 5 correntes, aqui nessa parte, ó, vocês estão vendo que a minha peça, ela tá bem retinha, mas se você, lá na parte que eu tava fazendo, eu dei dicas para vocês, mas eu quero dar outra dica também. Só nessa parte aqui, ó, que a gente vinha trabalhando aumentos nessas fatias de pizza, né, gente? Como a gente costuma chamar, que é a parte que a gente vinha trabalhando grupinhos com aumento no último ponto. Tirando como base dessa parte até essa aqui, vocês podem fazer os grupinhos aqui, ó, pulando 3 pontos apenas, ao invés de pular 4. Eu pulei 4 pontos aqui nessa carreira, gente, ó. Eu pulei 4 pontos em todos os intervalos, mas você pode pular 3 pontos aqui, ó, só na curva da peça, tanto desse lado quanto no outro, e na lateral você pula os 4 pontos altos. Então, é mais uma dica aí para você fazer de acordo com o seu ponto. Bom, gente, então esse é o resultado da minha peça. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam, que vocês vendam bastante. Deus abençoe a sua vida, as suas vendas. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Vou deixar passando aqui na tela o link da videoaula do tapete para você também confeccionar e montar aí o seu joguinho de cozinha.